não consegue nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por 7 bandidos que vão nos tirar daqui. Temos uma missão pela frente: conduzir o destino da nossa nação e zelar pelo bem-estar e pelo progresso do nosso povo. É de se esperar mesmo que o presidente Jair Bolsonaro direcione toda a sua artilharia ao grupo de 7 senadores que forma a maioria na CPI da Covid, como fez na quarta-feira em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. No mesmo dia, a comissão aprovou uma série de requerimentos com potencial para fortalecer as investigações sobre suspeitas de irregularidades em contratos firmados ou negociados pelo Ministério da Saúde para a compra de vacina. Na lista, a quebra de sigilos telefônicos, fiscal e bancário do ex-ministro Eduardo Pazuello. CPI da Covid, que aprovou o requerimento para convocar o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que é o Roberto Dias Ferreira. Ele foi exonerado hoje do cargo depois que surgiram documentos que denunciam um suposto pedido de propina para a compra de vacinas. O servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, apontou pressões atípicas de superiores para liberar a importação da vacina indiana Covaxin. Em outra frente, os senadores também analisam a compra do imunizante produzido pelo laboratório chinês CanSino. Na lista de requerimentos aprovados está ainda a convocação do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que teria sido identificado pelo próprio presidente como nome ligado aos rolos para a compra da Covaxin. Na verdade, são inúmeras as linhas de apuração da CPI que pressionam Bolsonaro e, particularmente, o líder do governo. Os senadores da oposição continuaram questionando o contrato do Ministério da Saúde para comprar a Covaxin, que tem a empresa Precisa Medicamentos como intermediária. Sócios da Precisa também são sócios da Global Saúde, empresa que, segundo o Ministério Público, já causou prejuízos de mais de 20 milhões de reais ao governo na venda de outros remédios para o Ministério da Saúde, que não foram entregues. Apesar do tom de ataque, o presidente, por hora, deixa de explicar pontos importantes levantados nos últimos dias. Bolsonaro, até agora, não desmentiu o deputado Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Miranda, servidor concursado do Ministério da Saúde, que afirmam ter dito a ele, no dia 20 de junho, que havia fortes indícios de irregularidades na contratação da Covaxin. Nem nega ter mencionado nominalmente Ricardo Barros na conversa, ou que tenha se comprometido com uma investigação da Polícia Federal, que só foi determinada agora, na quarta-feira, dia 30. O presidente também mantém Barros no posto de líder do governo, apesar do desgaste que isso pode provocar junto ao seu próprio eleitorado. Barros é um dos artífices da aproximação entre o governo e o Centrão, da mesma forma que o presidente da Câmara, Arthur Lira, que a cada dia se mostra mais importante para o governo. Entidades da sociedade civil e integrantes da oposição entregaram hoje à Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que unifica argumentos de outros pedidos que já haviam sido apresentados. Por quais caminhos a CPI deve trilhar nas próximas semanas? De que forma essas denúncias alcançam o líder do governo e o próprio presidente? E como o Palácio do Planalto pretende reagir à pressão do Centrão e ao avanço das investigações da CPI? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com um senador e membro titular da comissão Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e com a repórter Jussara Soares. Fique com a gente. Senador Alessandro Vieira, de uma semana para cá, a CPI entrou numa nova etapa, com o surgimento de denúncias de corrupção na compra de vacina. Primeiro com o caso Covaxin, depois surgiram suspeitas em relação a CanSino e agora essa denúncia de que teria havido cobrança de propina numa negociação de doses, supostamente da AstraZeneca. Sempre com esse mesmo modelo, um intermediário suspeito, ligação com o deputado Ricardo Barros e a vacina, no final das contas, mais cara. Na sua avaliação, qual é o melhor caminho para a CPI
conseguir apurar isso tudo e não perder tempo com pontas soltas ou coisas que não possam ser comprovadas mais adiante? Acho que a primeira coisa é compreender que a CPI não tem mecanismos nem tempo para fazer apurações profundas sobre corrupção. Você não tem perna, por exemplo, para localizar laranjas, enfim, depósitos em contas fantasmas, essas coisas todas que normalmente envolvem esse tipo de crime. Mas a CPI vai conseguir identificar indícios veementes da prática de crime. A gente já tem muito claramente uma escolha feita pelo governo brasileiro por não contratar vacinas que estavam disponíveis em laboratórios confiáveis e optar por negociações, no mínimo, suspeitas. Sempre, como você disse, com esse modus operandi, interferência política do grupo do PP, que é capitaneado pelo deputado federal Ricardo Barros, e uma articulação entre funcionários e intermediários para ter vacinas mais caras e procedimentos nebulosos. Agora, senador, nesse caso específico da denúncia que envolve propina, né, essa pretensa compra de um lote de 400 milhões de doses da AstraZeneca, o que falta ser elucidado nesse caso na sua avaliação? Porque o servidor, o Roberto Ferreira Dias, ele foi exonerado depois da denúncia. Essa empresa envolvida numa suposta intermediação reconhece a oferta, só que isso não fecha com a política da própria AstraZeneca, que diz só negociar com governos. Agora, quais são os passos, por exemplo, para a CPI descobrir como é que esse suposto intermediário apareceu no negócio, como é que ele pôde conversar com o servidor e, principalmente, como é que ele acabou constando do processo do Ministério da Saúde? Você identifica uma desorganização muito grande no Ministério da Saúde e uma forma de atuar que é caótica. Então, esse cidadão se aproxima do Ministério através de um contato com um militar da reserva, que atua, enfim, formal ou informalmente no Palácio do Planalto. Esse cidadão faz a ponte e a partir daí você tem um processo de negociação que fica concentrado no DELOG, no diretor de logística, que é o Roberto, e que não seria o personagem que naturalmente faria esse tipo de negociação, muito menos nesse valor e nesse volume. No ano passado, ele chegou a ser indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar uma diretoria da Anvisa. Depois, o nome dele foi citado num contrato suspeito de irregularidades e a indicação foi retirada. Mas Roberto Dias foi mantido no Ministério da Saúde. Então é tudo não transparente, irregular e numa espécie de sistema paralelo. Parece uma marca do governo nessa atuação. O que nós temos que fazer agora, como CPI, é identificar esses personagens todos, alguns deles já estão identificados, fazer as quebras de sigilo, enfim, e ouvi-los em depoimento. A partir daí, a gente pode ter indiciamentos feitos pela própria CPI ou encaminhamentos para o Ministério Público Federal. Nesse caso específico, não parece que depoimento é a forma mais fácil, né, de se obter algum tipo de informação. As quebras de sigilo, por exemplo, do Roberto Ferreira Dias, são essenciais nesse caso? Sim, foram apresentadas e aprovadas hoje, inclusive. Um requerimento meu que foi apresentado e foi aceito pelo colegiado. A gente tem que ter as quebras, sim, para materializar vínculos, né, conexões entre essas pessoas, mas os pedidos de informação, por exemplo, de dados detalhados de contratos ou de procedimentos para a contratação podem trazer detalhes importantes. E a gente vem fazendo isso também através da CPI. Eu acredito que no final a gente vai conseguir dar um retrato bastante fiel de como estava atuando esse setor, esse grupo dentro do Ministério da Saúde. Senador, no caso da Covaxin, o governo já deu algumas versões, né? Inicialmente tentando desmerecer o depoimento do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde. Agora, a última versão é de que o presidente comunicou ao então ministro Pazuello, que passou a bola para o secretário executivo Elcio Franco. Essa argumentação se sustenta? Como é que o senhor vê essa linha de defesa do governo? Não se sustenta quando você compara com o tempo de permanência dessas pessoas nos cargos. Não é esse o procedimento que deve ser adotado. E, pelo contrário, a notícia que se tem é de que as pessoas envolvidas permaneceram nos seus cargos até que se tivesse esse novo escândalo envolvendo um outro fornecedor de vacina. Lembrando que o Roberto é um servidor que já esteve envolvido em outros problemas, que já teve, enfim, as notícias em torno do afastamento ou demissão e que acabou permanecendo por conta da influência política. E seguindo nessa mesma linha, né, senador, embora o governo diga que mandou investigar, então que o presidente passou para o Pazuello, que passou para o Elcio Franco, não tem papel nenhum, né? Não tem documento. Existe investigação sem algo dizendo a investigação começou?
A gestão pública ela tem que formalizar seus atos, né? Eu acho que esse governo padece desse mal em várias instâncias, né? As negociações que envolvem vacinas, principalmente, e o tratamento precoce são todas elas paralelas, né? Não formalizadas. A gente pediu uma série de atas de reuniões e tanto no Ministério como no Palácio do Planalto a informação foi de que não tinha ata, que não tinha lista de presença. Não é assim que se faz gestão pública enfim, num país como o Brasil, conforme a Constituição. Isso dificulta o trabalho de fiscalização e transparência e acaba abrindo as portas para a corrupção e para a incompetência. Nesse enredo, senador, o senhor vislumbra uma responsabilização objetiva do presidente Jair Bolsonaro, porque o governo também tem usado a argumentação de que ele não tinha como saber de tudo que acontece dentro dos ministérios, está tentando circunscrever o episódio ao Ministério da Saúde, né? Cada vez que eu escuto isso, eu me lembro do Lula. A gente tem que fazer um exercício para entender que sistemas de corrupção ou grupos organizados para corrupção só funcionam em ministérios quando tem um aval político para atuar. É uma espécie de franquia, né? De grupo organizado que vai se moldando ao político de plantão para continuar fazendo aquele processo predatório de cargo, de recursos. Tudo indica que seja uma situação dessa. Então o líder maior é o que valida a permanência das pessoas, valida as negociações, e permite essa ocupação do Estado. Tem que ser mais apurado para a gente ter exatamente a clareza do contato entre essas pessoas, mas no momento que você tem a notícia, que nunca foi negada pelo presidente da República, de que um deputado federal compareceu junto com um servidor, seu irmão, e fez a denúncia completa, apresentando nomes e fatos graves, e que nenhuma providência foi tomada, é difícil afastar o presidente dessa confusão. Mas aí nessa quarta-feira, dia 30, 10 dias depois, portanto, da reunião, a Polícia Federal anuncia o início de uma investigação. Isso acaba caracterizando aquela prevaricação em relação ao que aconteceu no dia 20, ou isso acaba com uma possível prevaricação? Não afeta em nada o fato típico, né? Acho que o fato foi caracterizado com essa inércia prolongada. Essa manifestação no sentido de suspender contrato, CGU apurar, a Polícia Federal fazer inquérito, ela só acontece depois da denúncia e da atuação da CPI. Nada disso foi iniciativa espontânea do governo ou do Ministério da Saúde. Isso, na verdade, reforça o quadro de que você tem de omissão, enfim, e de conhecimento do possível escândalo que nós tínhamos. Senador, a gente mencionou as possíveis responsabilidades do presidente da República, mas tem um político muito mais próximo aos fatos sobre os quais a gente já conversou aqui, que é o líder do governo, o deputado Ricardo Barros. De que forma, na sua avaliação, a CPI pode começar a trabalhar no detalhe para identificar responsabilidades ligadas ao parlamentar? Eu apresentei o pedido de convocação do deputado Ricardo Barros, foi aprovado, e apresentei hoje também o pedido de quebra dos seus sigilos, para que a gente possa aferir os contatos, os relacionamentos e os vínculos. Espero que seja votado nas próximas sessões. É um trabalho técnico, para que você possa identificar responsabilidades. É um cidadão que já tem processo na justiça com relação a esse tipo de situação. É notório aqui na Esplanada como uma figura que opera nesse espaço da saúde pública, que a gente sabe que tem um orçamento gigantesco, foi responsável pela indicação e manutenção de alguns indivíduos em cargos estratégicos, e tem esse episódio relatado de que foi sugerido ou apontado pelo próprio presidente da República como responsável pelo esquema. A gente vai ter que avançar mais nessas investigações. Senador, o Supremo Tribunal Federal tem sido provocado a conceder habeas corpus e liberar algumas testemunhas, até alguns investigados de prestar depoimento na CPI, como foi o caso do empresário Carlos Wizard, por exemplo. Respeitosamente, senador, por orientação dos meus advogados, eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Até que ponto isso dificulta o trabalho da comissão? Ou vocês conseguem seguir mesmo sem esses depoimentos com outras provas? É importante seguir com as provas documentais, né? E circunstanciando tudo aquilo que envolve o fato. Não dá para confiar ou para esperar tudo no depoimento. Não é comum que o depoente sente naquela cadeira e esclareça tudo e que relate fatos que podem inclusive comprometer sua própria segurança ou seu futuro jurídico. Então, as quebras, os pedidos de informação têm um papel fundamental nesse trabalho.
O prazo inicial da CPI está se esgotando, né, senador? Em tese terminaria dia 7 de agosto, a prorrogação foi pedida, mas depende ainda de uma análise do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senhor acha que essa prorrogação é realmente necessária ou sem ela daria para mergulhar em todos esses temas, filtrar toda a documentação, quebra de sigilos? É um trabalho bem complexo, né? A prorrogação é inevitável, né? A gente tinha uma expectativa de uma prorrogação até mais curta, mas o volume de documentos exige um trabalho de análise. Pra você ter uma ideia, a imensa maioria das quebras ainda não foi organizada e analisada pela equipe técnica. Eu não posso simplesmente encerrar os trabalhos e dizer para o cidadão brasileiro que, olha, ele passou aqui 90 dias, mas não deu tempo de ler tudo, fico para contar essa história para você um outro dia. Isso não faz sentido, a gente tem que ter um trabalho sério. E o presidente do Senado não tem nenhum espaço de escolha, decisão, análise, só cabe a ele cumprir o regimento. Tem as assinaturas, tem um motivo, vai ser prorrogado. Senador, o senhor vê alguma necessidade de mudar o escopo da CPI nessa prorrogação para abarcar, por exemplo, esses contratos com suspeitas de irregularidades? Não, eles estão incluídos no escopo original, que fala de ação e omissão do governo federal no combate à pandemia. Então está bem contemplado, só que a gente precisa de mais tempo, literalmente. Inclusive, acho que talvez uma quantidade menor de depoimentos, não há por que fazer tantos depoimentos. Nós precisamos analisar a documentação que a gente já tem, até para depois, enfim, convocar pessoas já com base em documentos e com um questionamento mais firme, né, mais positivo. Acho que isso aí vai acontecer necessariamente. Como é que o senhor avalia e interpreta essa relação que o general Pazuello, ex-ministro, agora tem com o governo, ocupando uma sala muito próxima ao presidente, com uma função pouco definida, com um salário alto? O presidente chegou a criar uma crise com as Forças Armadas para garantir uma não punição ao Pazuello. Como é que o investigador Alessandro Vieira vê tudo isso? O Pazuello é uma peça-chave nesse processo, né? O Pazuello se dispôs a ocupar o Ministério da Saúde sem nenhuma qualificação para isso. Em nenhum momento desenvolveu uma política pública de saúde para combater a pandemia. Realidade que continua com o ministro Queiroga, não existe uma política. Não foi montado um corpo técnico para atender a emergência. Ele se limitou a reproduzir aquilo que o presidente determinava e a ouvir ou acompanhar essas decisões estapafúrdias do gabinete paralelo de aconselhamento. O resultado está aí, um desastre sob o ponto de vista sanitário, econômico, e a comprovação, e isso é matemático, o professor Pedro Alau foi muito feliz no seu cálculo. Se o Brasil tivesse se portado como a maior parte do mundo se portou, como a média mundial, nós teríamos mais de 300 mil vidas salvas. Isso é uma coisa absurda. É um dos maiores retratos de incompetência, descaso criminoso que se pode ter. Não consigo ver um crime mais grave que esse. E nesse contexto, o senhor espera que ele consiga trazer alguma informação valiosa no novo depoimento que ele deve prestar à CPI? Eu acredito que seria importante trazê-lo, até porque você tem um confronto com essas versões todas que envolvem a negociação da Covaxin. E é preciso ter clareza de quem são os responsáveis por tudo que aconteceu. É algo histórico que está sendo feito com todos os pedidos de impeachment que foram protocolados contra o presidente criminoso, corrupto, Jair Messias Bolsonaro, e justamente por isso é uma causa suprapartidária e supraideológica. Senador, foi protocolado um super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, reunindo vários outros que já tinham sido encaminhados para a Câmara dos Deputados, né? Como é que o senhor vê esse super pedido? O senhor acha que tem alguma chance disso prosperar no Congresso? Eu acredito que não tem dúvida com relação ao cometimento de fatos graves por parte do presidente da República. Acho que esse não é o primeiro pedido, mas é seguramente o pedido mais robusto. O que falta é a configuração das condições políticas para que isso tramite. Um pedido de impeachment depende da vontade exclusiva de um único homem, que é Arthur Lira, presidente da Câmara. Enquanto ele não pautar, não colocar para andar, não interessa o que aconteceu, você não tem impedimento do presidente. Então, acho que o papel da CPI nesse ponto é formular um bom relatório, esclarecer bem a população, aumentar essa pressão da sociedade para que os fatos sejam apurados, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade através do impeachment, mas que sejam apurados. Ninguém pode se colocar acima da lei. Senador Alessandro Vieira, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, senador. Um abraço. Um abraço, saúde para todos.
Jussara Soares, a gente está falando na noite de quarta-feira e não param de aparecer indícios, investigações, contratos, negociações suspeitas que envolvem, de alguma forma, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Nesse momento, no Palácio do Planalto, existe algum movimento no sentido de retirá-lo da liderança do governo, mesmo ele sendo um dos grandes nomes do Centrão? As coisas começaram a mudar aqui no Palácio do Planalto. Até o final da semana, do final de semana, o discurso era que não havia nada contra o líder do governo e que ele seria mantido. Porém, com o avançar das investigações e as novas denúncias que ligam ao Ricardo Barros, o governo, integrantes do governo e aliados do presidente Jair Bolsonaro já começam a ligar um sinal de alerta e a dizer que é possível que haja uma mudança. O melhor do cenário para algumas das pessoas aqui ligadas ao presidente é que o Ricardo Barros pedisse para sair da liderança do governo. Por enquanto, não há sinais de que isso de fato vai ocorrer, mas o Planalto já começa a não fazer uma defesa enfática, como vinha fazendo no final de semana, que tinha ali ministros ali já indicavam que ele poderia ficar no governo, porque tentavam minimizar as denúncias, né? Sempre o governo Jair Bolsonaro tenta evitar qualquer mudança no auge da crise, porque eles veem essas mudanças, as alterações diante da pressão, como uma confirmação, né, das denúncias e do que vem sendo dito. Jussara, a gente não consegue entender com clareza qual é a estratégia de defesa do governo diante das denúncias, né? Na semana passada, o ministro Onyx Lorenzoni tentou deslegitimar as denúncias. Na primeira versão, o Palácio do Planalto tentou desqualificar as acusações do chefe de importação do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, disse que a denúncia se baseava em um documento falso e que o governo iria investigar o servidor. Depois veio a versão de que o caso foi encaminhado para o ministro Pazuello, que por sua vez remeteu ao número 2 da pasta, o coronel Elcio Franco. Qual é essa linha de defesa e qual o clima no bastidor do governo em relação a isso? Estão meio perdidos? O governo, de fato, está perdido. Desde a semana passada, ele vem tentando encontrar ali uma narrativa. Primeiro, o ministro Onyx Lorenzoni convocou um pronunciamento para negar prontamente qualquer irregularidade. E, de novo, com o avançar das investigações, os novos relatos, o governo é obrigado a mudar ali a sua narrativa para encaixar. Na terça-feira, antes mesmo do anúncio da exoneração do servidor Roberto Dias, que era o diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, inclusive, já tinha cancelado aquele contrato com a Covaxin. Neste caso, foi ali uma sugestão da Controladoria Geral da União, que pediu mais tempo para apurar ali as irregularidades. Então, isso já é uma mudança importante, porque no primeiro momento o governo falou não tem irregularidades, agora suspende o contrato a pedido da CGU para fazer novas investigações e apurar. Então, o governo está perdido e está tentando encontrar uma narrativa para tentar se livrar aí dessas denúncias. Eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios, vou na confiança em cima de ministro e nada fizemos de errado. E, obviamente, a principal preocupação aqui no Planalto é blindar o presidente Jair Bolsonaro. A gente observou hoje, nesta quarta-feira, toda uma observação, toda uma estratégia para que ficasse localizado no Ministério da Saúde. Olha, isso é um problema do Ministério da Saúde e se houve irregularidades, foi de um servidor. Então, essa é a tentativa do governo agora para tentar se livrar e se blindar aí dessas denúncias que vêm aparecendo. Ô Jussara, no domingo você publicou uma reportagem falando sobre a proximidade que o Pazuello, inclusive, tem fisicamente do presidente agora nessa função junto à presidência na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Qual é o papel dele nessa instrumentalização da defesa do governo contra o avanço das investigações da CPI? Exatamente, Maltic. O ex-ministro Pazuello ele ganhou um novo cargo aqui no Palácio do Planalto, que fica ali na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu perguntei para muita gente o que ele fazia de fato e não tinha resposta ali muito claras. A verdade é que ele se dedica boa parte do tempo em tentar encaixar ali as respostas da sua gestão, né, que está sob ali a mira da CPI da Covid. Então, tanto o ex-ministro
Eduardo Pazuello como o ex-secretário executivo da pasta, o coronel Elcio Franco, eles ganharam cargos aqui no Planalto, mas a principal função é passar a limpo a gestão deles e tentar encontrar respostas para os questionamentos da CPI. Obviamente, é uma posição aqui, no caso do ex-ministro Eduardo Pazuello, até considerado de prestígio, né? Porque ele fica a um lance de escada aqui do presidente. Então, isso é prestígio, mas também é muito conveniente, porque diante de qualquer questão, nova crise, nova denúncia, ele facilmente está no gabinete do presidente para dar ali as suas declarações. E como é que o governo está avaliando esse chamado super pedido de impeachment, hein, Jussara, que foi apresentado nessa quarta-feira? Eles estão confiando que o Arthur Lira, presidente da Câmara, vai engavetar qualquer iniciativa nesse sentido ou tem algum temor disso prosperar? Não, esse super pedido de impeachment aqui no governo, eles têm dito que é mais um show da oposição, eles usam esse termo, mais uma estratégia para desgastar o presidente, mas confiam muito que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai conseguir blindar o presidente mais uma vez, né? O presidente Jair Bolsonaro mais uma vez. Então, neste momento, o presidente não quer entrar em conflito com o Congresso, nem com o Centrão, que vem o apoiando, né? Nessa quarta-feira, ele participou de um evento em Ponta Porã e fez ali um aceno ao Congresso, dizendo que vão trabalhar juntos. Os nossos amigos do Poder Legislativo, que têm nos dado um grande apoio em todas as propostas que temos apresentado para o bem do nosso Brasil. Então isso é bem significativo no dia que surge esse pedido de super impeachment. Dentro do Planalto hoje, tem uma percepção de que o governo está na mão do Centrão no Congresso Nacional para impedir o avanço de qualquer processo de impeachment? Sim, na verdade tem essa percepção. É um pouco difícil eles admitirem que o presidente está na mão do Centrão, porque isso conflita com a narrativa e com o discurso para a base, né, mais purista do bolsonarismo. Então, mas sim, tanto que existe essa dificuldade, inclusive, de dar uma resposta a todas essas denúncias que vem envolvendo o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, envolve isso também, né? Que é essa participação e essa dependência que o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo criaram ali do Centrão. Então, existe sim essa preocupação. Estava conversando hoje com algumas pessoas aqui do Planalto que me falaram o seguinte, que o presidente, se ele quiser, ele tem um discurso pronto, porque no começo do governo ele começou com um discurso totalmente contra o Centrão, né? Quem lembra da campanha, resistiu nos primeiros meses da gestão fazer ali compor com o Congresso, e agora, quando ele compõe, vem essas irregularidades. Então também existe ali uma torcida, né? Um aconselhamento para que o presidente, em algum momento, jogue isso tudo no colo do Centrão. Mas sabe que é muito difícil, a partir de tudo que se deu, né, no governo e essa dependência que o presidente tem para se manter no poder e evitar esses pedidos de impeachment que prosperem. Então, é difícil o presidente corrigir novamente o Centrão. Jussara Soares, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Jussara. Muito obrigado. Um abraço. Obrigada, Carol. Obrigada, Nautique. Até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.